Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de janeiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2552. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema é penseridade partidária. A especialidade é a autopensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Rosemary, que está ali muito bem acompanhada. É uma dupla de especialistas sobre os assuntos. Definição. A penseridade partidária é a manifestação da consciência intra- ou extrafísica consolidada em posturas, ações e hábitos tendenciosos, de acordo com predileções, preconcepções ou critérios pessoais, de modo predominante em circunstâncias, relacionamentos e condições conscienciais. Os resquícios do passado ainda vigentes na pensenidade atual. A pensenidade partidária consciente, demonstrando autocorrupção crassa. A pensenidade partidária ignorada. O fluxo ideativo entrecortado pela pato-pensenidade. Os belicopensenes, a belicopensenidade. O ato de tomar partido, o julgamento precipitado gerando consequências futuras, a heteroavaliação sob o ponto de vista restrito, a heterocrítica anticosmoética, a antiassistencialidade segregacionista, a falta de heterocompreensão, o vício do preconceito, a indignação quando o fato não ocorre como se esperava, o ato de estar sempre pronto para a briga, a animosidade, a dificuldade da isenção perante situações conflituosas, o sim e o não, sem o talvez. Eu li apenas as primeiras linhas, tem mais de 20 linhas aqui a fatologia. A limitação parapsíquica de perceber parasinais, padrões energéticos e consciex patológicos. O paradireito do assediador, as farpas energéticas, as retrovidas influenciando o presente, a evocação de consciex justiceiras. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da taxologia. 10 conceitos dos quais se notam ímpetos na manifestação da consciência portadora de pensenidade partidária no dia a dia. Agora, a remissão dos 15 verbetes da campo 5. Análise tendenciosa, autodepuração refinada, autopostura viciada, consciência política e dúbio pensenidade. Frase enfática. O partidarismo, em quaisquer circunstâncias, representa anti-assistencialidade. A pensenidade universalista é maneira inteligente de agregar valor à ficha evolutiva pessoal da consciência. Você manifesta a reação partidarista nos pensenes? Ainda mantém a tendência de defender algo ou alguém? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica, com calma. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Defesa, divergência, militância, injustiça, sectarismo. Segregacionismo, radicalismo, partidarismo, parcialidade e autoconflituosidade. Belicosidade, tendenciosidade, autopensenologia, antagonismologia, apriorismologia. Cosmoeticologia, intencionologia, interprisiologia, politicologia e ideologia. O verbete hoje no dicionário é autenticologia, o argumento é prescritivológico. Ele tem só 1 página e meia aí, é mais fácil. Uma outra coisa agora do questionamento. Professor, quando a consciência morre muito jovem devido a acidente de percurso, não, ela não morre por acidente de percurso, ela morre por macro pecado destrutivo. É mais do que acidente. Os amparadores compreendem que não era a hora de retornar ao extrafísico e limita sua permanência no mesmo,
planejando uma nova ressoma na primeira oportunidade? Quantos anos ela fica na intermissão em média? Não, aí depende da pessoa e o que ela faz. O ideal é você ficar por lá muito tempo fazendo assistência. Aí você vai ter uma vida fora de série na próxima vez. Professor, tem alguma explicação para o que ocorreu na boate em Santa Maria? Sim, eu posso te falar uma coisa que eu já falei aí hoje de manhã com a turma, uma pensada. Mas vamos ler o que você está falando aqui. Tenho 10 amigos que se foram. Existe alguma maneira de ajudá-los ou as suas famílias com alguma técnica? Estou muito triste, nem consigo aplicar as técnicas comigo. Sinto medo quando vou aplicá-las. Por que isso? Será que existe algum tipo de assediador me perturbando, fazendo com que eu evite ajudar meus amigos? A cidade está com um clima pesado. Sim, isso aí é assédio. Agora, ó, você quer saber, é assédio coletivo, grandão, o holopensene está todo perturbado. Agora, ó, você quer saber aí o que eu acho, o que é que aconteceu? Você está perguntando por que ocorreu? O que eu digo é o seguinte, as autoridades brasileiras, os responsáveis pelo cumprimento das leis, mantêm criações macabras. Em 1961, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, inventaram o circo crematório de grupo, que incinerou mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. A maioria eram crianças. Em 2013, em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, inventaram a boate Câmara de Gás, que asfixiou mais de 200 pessoas ao mesmo tempo. A maioria eram adolescentes. Quando vão deixar de permitir o funcionamento de tais inventos tenebrosos? São as autoridades. Você vai culpar quem? São as autoridades. É através da lei que eles vão fazer o cumprimento. Porque lá era uma meninada, você não pode falar nada. O circo, por exemplo, de Niterói é criança. Agora, essa turma aí, tudo é menino. A maioria que morreu de 14, 16 anos. Eles não são culpados disso. Os culpados são os adultos, autoridades, líderes que mexem com as leis. Por que é que deixa isso tudo desse jeito? Boate, todo mundo sabe que é uma câmara de gás, é um perigo. Parece que é nazista que está fazendo esse tipo aí de boate no Brasil. Tudo parece que são os nazistas. Mas é a câmara de gás total. Nazista. Professor, poderia fazer uma abordagem sobre a morte coletiva? Qual é a visão da conscienciologia sobre esse assunto? Aí, no caso, é o seguinte, são pessoas predispostas que embarcam no processo baratrosférico. O ambiente é baratrosférico, cria baratrosfera, a pessoa não pensa. Por exemplo, você já pensar que loucura o cara soltar um troço de fogo dentro do lugar fechado? Quer dizer, aquilo devia estar envolvido, talvez, o rapaz, com cocaína, tudo, alguma coisa. Então, será que essas autoridades também estão tudo com cocaína, que não estão vendo nada disso? A verbetola. Enfatologia, página 21, última linha. Em quais circunstâncias ocorre as afinidades pelos trafários entre duas ou mais consciências? Essa tendência é mais fácil de ocorrer do que através dos trafores? Não achei. Última linha da fatologia? É, da fatologia. Ah, da 21. Ah, tá, desculpa. Afinidades pelos trafários entre duas ou mais consciências. Ah, tá. Afinidade pelos trafários é justamente isso. Por exemplo, na militância política a gente vê assim muito claramente, né? Você pode até ter uma intenção positiva de mudar a sociedade e tudo mais, mas o que está por trás? Né? Quais são os traços de personalidade que unem aquelas pessoas? Tem a belicosidade, né? Tem o senso de reivindicação, tem esse partidarismo. O que é esse partidarismo? Essa visão limitada, né? Seccionada de tudo, dos fatos, das pessoas, de tudo. Então, eu vejo assim, que você pode ter um grupo de amigos e você tem muita afinidade com eles, porque eles são bacanas, são legais, mas ok. Mas quais são os pensenes de fato que atrai você a estar junto com aquela pessoa? Por que você está com aquele grupo? Para estar com aquele grupo, existe um holopensene que predomina, existe um mater pensene, que é o pensene que predomina naquele grupo. Então, se
o grupo ele é homeostático, esse holopensene vai ser positivo. Então, a manifestação dos trafores vai ser maior, no meu ponto de vista. Se o materpensene é negativo, é patológico, isso significa que a afinidade ela é pelos trafares. Então, são os pontos mais assim, frágeis da consciência, da manifestação mais subhumana, mais instintiva, mais egocêntrica, que faz com que as pessoas elas se juntem naquele grupo. Em Fatologia, página 22, segunda linha, na outra página, poderia nos falar mais sobre o senso de justiça permanente? É aquela pessoa que está o tempo todo pensando nos injustiçados, pensando em fazer justiça, acho que aí tem uma visão do certo e do errado. Então, assim, sempre existe um algoz e sempre existe uma vítima, em todas as situações. Então, se existe um algoz e uma vítima, a tendência é o quê? É a pessoa que tem essa mensalidade partidária tomar partido daquela pessoa que ela considera ali como vítima. Então, esse é o injustiçado. Mas o que eu acho que é limitador disso? É a pessoa não ter a noção da multidimensionalidade e da multisserialidade. Porque se você entende que você já passou por várias experiências e tudo mais, e que existem as leis da ação e reação, as leis kármicas, você vai então verificar que aquela pessoa que está numa condição de injustiçado aqui nessa sociedade ou nessa vida intrafísica, pode ser consequência da desorganização pensênica dela de muitas e muitas vidas, né? Da patopensenidade, da falta de maturidade consciencial, que faz com que tudo que ela fez digamos assim, de atitudes ou de pensenes mais patológicos, seja de alguma forma revertido para ela. Então, ela pode estar numa situação, né, onde você olha e fala, poxa, mas coitadinha daquela pessoa. Mas você não sabe qual é o passado daquela pessoa, o que justifica karmicamente, multidimensionalmente, ela estar naquela condição. Então, se você tem uma noção mais universalista de tudo, você vai ver que não é uma falta de sensibilidade com o que a pessoa está passando, mas é uma sensação de você saber que a pessoa é responsável pelos seus atos e, de alguma forma, isso reverbera, né, nas leis aí de ação e reação para ela. Então, esse senso de justiça é justamente isso. É você ter uma compreensão com a situação do outro, mas, ao mesmo tempo, não tomar sempre o partido e defender sempre aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele grupo, né, ou aquela categoria, só porque você vê que ela está numa condição pior do que aquilo que você gostava ou gostaria que ela tivesse. Às vezes a gente precisa ter educação, às vezes eu tenho. Então, por exemplo, tem muito lugar aqui na frente. Ele sentou nas minhas costas, então eu viro para ele e falo assim, perdoa a minha falta de educação, mas eu tenho que te dar as costas. Tem um lugar aqui. Ainda em Fatologia, página 22, quarta linha. Favor expandir sobre a quebra da amizade e da confiança. Há maneiras de recuperá-las ou não? Olha, a quebra da amizade eu coloquei aí porque o que eu vejo assim, da minha experiência pessoal principalmente, né? Essa tendência que a gente já colocou aqui de defender os amigos, né, de se afinizar com determinados grupos, isso faz com que você vá ampliando, então, essa afinidade e essa amizade. E quando acontece alguma situação onde você verifica que ou aquela pessoa tinha algum tipo de imaturidade que você não percebia antes, e aquilo se manifesta, ou ela faz alguma coisa para você que você não esperava, e aquilo assim, é como se você criasse uma certa decepção, né? Você não esperava aquilo da pessoa. Então, você pode manter o coleguismo e tudo mais, mas é como se houvesse uma quebra mesmo, né? Aquela pessoa, vamos supor que você tem uma pessoa que seja o seu melhor amigo. Aí o seu melhor amigo pisa na bola com você. Então, no sentido assim, de te expor publicamente, né, colocar questões suas que eram, assim, a nível de confiabilidade, de confiança, de confidência, a pessoa expõe. Então, esse tipo de coisa é como se, poxa, você deixa de confiar naquela pessoa. E aí, essa quebra que eu digo é no sentido, assim, que
é difícil você reatar a ser como era antes. Então eu acho que esse negócio de virar inimigo já é coisa superada. Nós já não estamos mais nesse nível, a gente não está mais assim procurando pelo menos não tentar mais criar conflitos, né? Mas ao mesmo tempo, quando acontece uma situação dessa, você tentar relevar ao máximo. Mas isso não é uma coisa fácil. Eu não acho que é de uma hora para outra, eu não acho que assim, vamos voltar a ser amigos e a gente consegue ser super amigos, amigos raríssimos, como a gente já foi. Eu acho que é como se ficasse uma cicatriz no psicossoma, que ela pode estar cicatrizada, mas é uma cicatriz. Então, eu acho que a questão toda é tentar ver como que você pode ajudar a pessoa, como que você pode se entender e ver dentro de você o que causou aquela situação, né? Por que aquilo ocorreu? Quais são as suas dificuldades intraconscienciais que fazem com que você ainda sofra determinados tipos de traição? O que é traição para você? Né? Como é que você lida com isso, né? Então, eu acho que esse exercício de ir relevando e sobrepairando, olhando a pessoa a partir do ponto de vista da heterocompreensão com as dificuldades dela, né? Isso tudo faz com que a gente vá reatando o carinho, a amizade, mas eu não sei se a gente consegue. Eu acho que talvez, com um nível de maturidade, a gente consiga que essa quebra ela seja revertida 100%. Mas eu não vejo que seja de uma hora para outra, e eu acho que isso exige uma certa maturidade. Então, eu acho que é um exercício, né? A gente está o tempo todo tentando, assim, se enxergar melhor, enxergar a pessoa que está do seu lado para ver, né? O que acontece, como que acontece, quais são os sentimentos que estão envolvidos, por que você sentiu aquilo tudo? E o que você vai fazer daqui para frente, como serão as suas novas amizades? Então, tudo no sentido de qualificar os próximos relacionamentos, né? E, assim, não repetir as mesmas situações. Então, quais foram as imaturidades que fizeram com que você quebrasse essa amizade? Ok, então essas imaturidades você não vai mais fazer com as próximas pessoas que você tiver relacionamentos. Então, eu vejo que é por aí. Rose, na página 22, na sexta linha, a decepção quando se julgava ilusoriamente alguém de modo positivo e este alguém revela a real personalidade com si imatura. Você tem alguma experiência disso? Eu tenho, Arlinda. Era justamente essa situação que eu estava colocando antes, né? Então, essa pensanidade partidária, eu acho que tem um lado que é assim. Se é 8 ou 80, quando você tem um amigo, aquele amigo é o seu amigo, é o seu melhor amigo, é a sua amizade raríssima, é onde você dedica todas as suas confidências, os seus sentimentos e tudo mais. Então, quando essa pessoa ela demonstra ser aquilo que você não via, talvez porque você enxergava, nossa, só o trafar da pessoa, e aí de repente só os trafores, né? E aí de repente quando aquele trafar ele se manifesta, você, poxa, mas essa pessoa tinha essa maturidade? Eu não conseguia ver isso. Então, porque você vê sempre tudo muito lindo, aquilo lá, a pessoa é perfeita, é tudo que você quer, é tudo de bom. E aí, de repente, quando acontece alguma situação onde se manifesta determinado trafar que você não tinha visto na pessoa, isso vai gerar essa quebra dessa amizade. Então, é como se a pessoa mostrasse quem realmente ela é, ou, na verdade, quando você consegue enxergar a imaturidade da pessoa. E aí, a partir do momento que você enxerga a maturidade da pessoa, é lógico, vai aumentar o seu nível de heterocompreensão em relação a ela, né? Porque aí você não vai ter uma falsa ilusão ou uma noção poliana da outra pessoa. Você vai ser mais realista porque você já vai saber como que ela funciona. E antes, quando você só vê um lado, que é o partidário, né? Você só vê um lado, você só vê um ângulo. Então, assim, você só vê o lado bom da pessoa, mas tem o outro lado. Então, é a questão do sobrepairamento, é você conseguir visualizar de uma maneira cosmovisiológica, né, todos os ângulos, não só um ângulo, não só... o partido é isso, né? O partido é uma parte. Então, se você tem uma visão só de uma parte da pessoa, você não vai
compreender. Aquilo vai causar em você determinados sentimentos ou reações, porque você não tem uma visão ampla da própria pessoa que está do seu lado. Isso ocorreu pela sua mudança ideológica do partidarismo para o apartidarismo? Não, isso ocorreu porque assim, houve uma determinada situação onde houve uma determinação compulsória, digamos assim, de uma determinada coisa que o grupo deveria fazer. Então, assim, a gente estava fazendo de um jeito e aí a gente viu que assim, a gente foi orientada a fazer diferente. Quando a gente tentou fazer diferente, a pessoa ela não aceitou. E aí, quando a pessoa não aceitou, a pessoa, ela, além de ter causado um problema no grupo inteiro, ela começou a levantar os trafares de todo mundo publicamente. E isso aí, para mim, foi um choque, porque eu não esperava nunca aquilo daquela pessoa que era a minha melhor amiga, entendeu? Então, aí aquilo causou uma reação que eu falei, poxa, eu não tinha visto esse lado da pessoa. Então, foi isso que aconteceu. Eu não posso ficar falando os fatos aqui, porque tem a ver com a... Obrigado. Gente, hoje eu queria falar para vocês que na Livraria Nobel, às 19 horas, 7 horas da noite, vai ser feito o lançamento da teoria da potencialização da qualidade de vida, que é da doutora Mônica Portela, a nossa psicóloga positiva que está por aí, por incrível que pareça. Ela está aí. A Graça vai aparecer lá, já falou que está lá firme com você, tá certo? Está todo mundo convidado para ir no lançamento do livro A Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida, e eu vou deixar um exemplar aqui na biblioteca e também para o professor Valdo, quem quiser consultar. Obrigada, professor. Muito obrigado a você. Vamos firme lá. Tem lá na epígrafe, viu? Na opinião do senhor, qual a pena lutar contra o fanatismo religioso no Brasil? Sou o único adolescente ateu em minha escola e tenho lutado contra a exposição de objeto católico em instituições públicas, contudo não houve resultado. O senhor sabe ou acha que vale a pena o esforço mesmo fazendo parte de uma minoria? Olha, eu trabalhei com isso dentro do fanatismo religioso do espiritismo. Trabalhei lá há muito tempo. E depois eu deixei tudo, porque não dava mais. Então você vai até o ponto que você vê que está valendo a pena, que teve algum resultado. Fanático é muito difícil, eles têm que mudar a vida e nem sempre a pessoa quer, né? Tem que fazer uma reciclagem. É das coisas mais difíceis. Eu acho que o fanatismo religioso é um dos maiores problemas da humanidade. A maioria das guerras existe devido ao fanatismo religioso. Olha lá, Israel está lutando contra os palestinos por quê? Tudo fanatismo religioso. Ali é só religião, não é política, é a política religiosa. Total. Então, a África é a mesma coisa, tudo lá. O processo tudo é religião, religião, religião. O povo acha que é dinheiro, que é propriedade, que é isso, não é. Poder, religião. Antes de mais nada é isso. É aquilo que eu falo. Uma religião, o cara fala, meu Deus é superior ao seu. Pronto, começa a briga por aí. E assim vai. Gente, eu entrego aqui a nossa professora Rosiméria a vocês. Tá? Tá aí. Eu vi ali na sua taxologia, na página 24, que você fala bastante da tendência de defender, a tendência de defender. Aí eu queria assim, saber assim, a sua opinião, qual que é esse limite assim, entre essa tendência de defender e assim, a necessidade real de fazer essa defesa. Então, como é que você vê isso? Daiane, eu acho assim, é lógico que tem situações onde você tem o lado que é o lado correto, né? O lado real da situação, o fato em si, né? E tem um outro lado que, assim, é o menos correto, digamos.
Aqui eu quis colocar no sentido daquele ímpeto, quando você não pensa antes, quando você já vai direto assim, e você já toma partido antes de saber a situação, entendeu? Então, tipo assim, tá lá, tendência de defender a família. Às vezes, se alguém fala alguma coisa, a sua primeira reação já é assim, você defende o seu duplício, depois você para e vai pensar, não, peraí, poxa, mas realmente, né, não, eles estavam certos, né, mas você já defendeu, entendeu? Então, eu vejo assim que isso é muito forte, eu coloquei isso no verbete porque eu vejo assim, a experiência da militância política, tentando entender como é que funciona, né? Como é que funcionava a cabeça, o que fazia com que aquelas pessoas se juntassem, né? Assim, numa maneira similar de pensar, né? E aí uma coisa que eu fui vendo era isso. E, na verdade, a gente faz isso, né? Só que eu vejo que com a maturidade a gente vai fazendo menos vezes. Então, assim, aquele primeiro instante onde você tem uma reunião, por exemplo, se você gosta daquela pessoa, você já está aberta para o que ela vai falar. É como se já houvesse assim, não tem defesa, entendeu? Agora, se você tem uma rusga com aquela pessoa, qual a sua primeira tendência? Você já, então, primeiro nega, aí daqui a pouco não, vamos ver, tá bom, então eu vou ver a lógica, a pessoa está certa, não, tudo bem, é por aí mesmo. Mas eu acho que tem essa primeira reação, então não é que não deva tomar partido. Vamos supor, tem uma situação onde ali você viu a determinada condição ali, não, foi anticosmoético. Então você vai ser realista com o fato, entendeu? Mas a questão que eu vejo é justamente assim, essa tendência que a gente já tem de já ficar de um lado, já se aliar a alguém, entendeu? E aí você perde, às vezes, oportunidade. Eu tinha colocado aqui, até antes, né, os 50% de chance de errar. Porque é justamente isso, às vezes você toma partido do lado errado. Se cai a ficha e você vê que aquilo não, peraí, essa pessoa ela foi anticosmoética. E aí você pondera e repensa até o que você já falou, ou o posicionamento que você já tomou. Mas tem determinadas situações onde você vai até o fim. E aí, só depois que estoura uma bomba ou aconteceu qualquer coisa, que a conjuntura demonstrou que não era bem do jeito que você estava pensando, você tomou partido do lado errado, né? Isso já aconteceu comigo. Eu já tomei partido de numa determinada situação, onde depois, assim, a conjuntura toda mostrou que eu tomei partido do lado errado, entendeu? Então, assim, eu vejo que acontece isso e às vezes a gente nem percebe, você deixa passar batido, né? Mas a questão é assim, é a atenção e o sobrepairamento em tudo. Então, assim, hoje eu penso muito no sentido de analisar antes, silenciar, tem um momento que eu falo do silêncio aqui, no sentido de parar para pensar antes de falar, antes de decidir, antes de se posicionar de um lado ou de outro. Porque senão a minha primeira tendência já é assim, primeiro eu me posiciono, depois eu vou ver o estrago que eu fiz, entendeu? Então, assim, agora menos, né? Então, agora o que eu estou procurando fazer? Não, primeiro eu paro, eu olho, vejo o que está acontecendo. E aí depois é que eu vou, não, realmente, eu acho que é por aí. Então, eu acho que essa ponderação, o discernimento é digamos, a solucionática disso, né? Entendi. Agora, queria que você falasse um pouquinho também, ali na página 22, na fatologia, o exagero pela busca do correto. Deixa eu ver uma delas. É que, às vezes, a pessoa ela quer ser tão correta que ela exagera na dose. Então, vamos supor assim, que tem exemplos que, se eu for falar, fica muito... Eu vou expor as pessoas. Mas, assim, vamos supor, o Moacir, ele vende terreno, tá? Aí, às vezes, aquela pessoa que é a dona ou que é o comprador é um advogado. E aí, às vezes, a pessoa ela quer ser tão dentro da lei, mas ela esquece que ela está lidando com uma instituição concessioncêntrica, que, às vezes, aquela pessoa não tem o dinheiro para fazer a escritura no valor que tem que ser. Então, assim, você vê assim, olha... Vamos flexibilizar, né? O que você pode fazer para poder, assim... existe o correto, mas existe o factível.
E aí, às vezes, eu vejo isso. Às vezes, a pessoa, ela quer dizer, então, vamos supor assim, vamos fechar a contabilidade, isso, às vezes, eu vejo que ocorre comigo. E você tem que ser tão correto naquilo que você faz, mas, às vezes, você, poxa, mas calma lá, né? Vamos ver o que dá para fazer para ajudar aquela pessoa, porque, às vezes, não dá. Então, tá bom, então eu vendo sem nota e depois eu tento, você entendeu? Não é o ideal? Não deveria estar fazendo isso. Entendeu? Então, eu vejo assim que não é deixar de fazer o correto. Eu acho que a gente tem sempre que procurar, né, estar assim, o mais cosmoético consigo mesmo, né, com as leis, com tudo que é exigido. Mas há certos exageros, que eu acho que a gente pode, assim... Cada caso é um caso, você pode ver qual é o caso. Dá para abrir uma exceção nisso, que senão fica muito rígido, né? Inflexível. Obrigada, Rose. Rose, aqui na página 24, você poderia aprofundar o item interlocução, onde você aborda os companheiros e camaradas confraternizando-se independente da ideologia, lá em cima. Ah, sim. É porque eu vejo assim, a gente tinha uma distinção, isso era muito comum na militância política, né? As questões pessoais e as questões políticas. A gente falava nesses termos, né? Questões pessoais e questões políticas. Então, a gente chegava numa convenção, numa assembleia, numa reunião, qualquer coisa, e aí a gente quebrava o pau, vamos ser assim, né? Bem literais, né? Discutia a ideologia, a visão de cada um, histórica da sociedade, as propostas para a sociedade. E aí você, assim, às vezes tinham discussões calorosas, né? Quentes, né? Digamos assim, bem com uma carga de energia bem mesmo para derrubar o opositor, entende? Então aquele negócio assim mesmo de discussão, no sentido literal de discussão. Mas o que acontecia? Acabava ali, ia todo mundo se reunir, a gente ia para algum lugar, geralmente para um barzinho, né? E aí ali acabou. Não tem mais, aquela discussão era ideológica, era do ponto de vista ideológico. Posicionamentos diferentes perante a sociedade. Mas, na hora que você tem o seu amigo, a gente faz, assim, tinha amigos de tudo quanto é partido. Vamos agora ser sincero, não era tudo quanto é partido, né? Eram os partidos de esquerda, né? Mas assim, tipo assim, PT, PSB, PCdoB, PCB, PV, eram os partidos PSTU, esses partidos, a gente era muito amigo de todo mundo, então porque todo mundo queria transformar a sociedade, cada um de um jeito, mas querendo ou não, a gente tinha uma certa afinidade. Então, assim, chegava nos momentos acabou lá o evento, qual fosse, a gente se reunia e a gente era todo mundo amigo, entendeu? Quer falar? Eram partidos legais, né? Tinha os partidos ilegais. Eu estou falando disso. Você entendeu? Então, assim, mesmo dentro da militância, isso era uma coisa que eu admirava, assim, eu achava que era positivo, porque mesmo lá na militância, você não levava para o lado pessoal o pensamento diferente, a ideologia diferente, entendeu? Agora, você falando, eu comecei a pensar assim, que realmente existia um partidarismo nisso, porque a gente fazia isso com os partidos da esquerda, né? Quando eram os partidos de direita, aí você já queria jogar para o paredão, né? E metralhar todo mundo. Rosemary. Pode falar. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira está em parafatologia, né, na página 22. Segunda linha é o para-direito do assediador. Você poderia aprofundar, por favor? Não, eu só pensei o seguinte, porque a pessoa ela tem o direito de ser o que ela quiser. As consequências dos atos é de cada um, né? Então, assim, é aquilo que eu estava falando da vítima, né? A pessoa, ela vai ter no futuro, né, o revertério de tudo que ela fez, né, em algum momento. Então, assim, é porque às vezes a gente tem aquela tendência, assim, aquela pessoa, ela pensa diferente, ela é radical, e aí você isola a pessoa, você tem preconceito com a pessoa, entendeu? Mas o que eu quis dizer assim, cada um tem o direito de ser o que é, inclusive mega assediador. A pessoa está no direito dela, entende? O que você vai fazer? Se você puder ajudar, você ajuda, se a pessoa não quer ajuda, você não ajuda, mas
ela tem o para-direito de ser quem ela é. Foi nesse sentido. Entendi. Então, aqui também outra pergunta, na 9ª linha da página 22, de Fatologia, você fala do dogmatismo disfarçado de firmeza, né? E também eu vi que você comentou aqui na Fatologia também da influência religiosa multissecular. Aí você comentou também da síndrome da... Vamos um por um de vez. Então, é a pergunta da síndrome da apriorismose. E tudo isso, na verdade, eu vejo o contraponto, é o princípio da descrença. Né? E, assim, um dos contrapontos da pensenidade partidária que eu estou refletindo aqui é a descrenciologia, né? Não sei o que você poderia dizer a respeito disso. Sim, mas eu não pensei nisso, assim, com esse foco que você viu, não. Aqui é que às vezes é aquela questão da firmeza, né? É que a pessoa ela quer ser tão firme, ela quer ser tão bem posicionada, que às vezes ela agride com o jeito dela. Então, aquilo que poderia ser um trafor do posicionamento, da firmeza, passa da dose, entendeu? Foi nesse sentido. E aí, às vezes, quando você tenta defender um lado que aquilo está correto demais, você tem que parar para pensar e realmente ver os dois lados, porque às vezes é um correto, mas dependendo da forma, também tem isso, né? Dependendo da forma como é colocado, pode agredir. Pode agredir no sentido assim, a pessoa ela pode ser enfática demais, e nesse enfático ela é autoritária, entendeu? Ela é mandona. Então, assim, às vezes ela pode até estar correta, mas perdeu a razão, digamos assim. Né? Entendi, mas a relação que eu fiz é que eu vi que o partidarismo ele é uma crença, né? Então, por isso eu fiz esse contraponto, né, do princípio da descrença, né? Não sei se você percebe isso ou se eu estou muito equivocado. Eu não sei se seria uma crença, porque não é acreditar em alguém, nem em alguma pessoa, nem em alguma coisa, não é isso, sabe? É a tendência de defender e de tomar partido de um lado só. Então, às vezes, numa determinada situação, você pode agir de uma forma. Numa outra, você vai agir de outra, entendeu? Dependendo do grupo onde você está. Você está dentro da Conscienciologia, por exemplo. No seu voluntariado. Numa determinada reunião, você toma um determinado posicionamento ou você defende uma determinada pessoa. Aí, daqui a pouco, lá no seu trabalho, na sua vida pessoal, tem uma outra situação que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, que tem a ver com a sua vida íntima e tudo mais. De novo, você tomou partido de uma outra situação, entendeu? É essa tendência de ficar sempre segmentando, segregacionando pessoas, com visões, assim, digamos, preconceituosas até certo ponto, que eu considero. Eu não pensei nada em termos de princípio da descrença. Não foi esse o meu foco em momento algum. Assim. Então, lógico, tudo bem, a gente até, né, assim, pode ser que tenha, em algum nível, até coloque alguma parte aqui sobre a questão da religiosidade. Então, eu acho que assim, a pessoa que é religiosa, às vezes ela faz isso. Por quê? Porque é o que o professor Val está falando. A pessoa tomou partido ali, o palestino com o judeu lá com o palestino. Tomou partido. Já tem um lado, entendeu? Independente se meu Deus é melhor ou o seu é o melhor. Você está defendendo o seu Deus. Aí já é uma defesa, né? Então, é nesse sentido. Então, né, eu estou refletindo agora e pensei assim, a pessoa que tem essa pensenidade partidária, ela tem uma tendência ao fanatismo, né, radicalismo, extremismo. Exatamente. Aí sim, né? Ao radicalismo, com certeza. O fanatismo, eu acho que no extremo é o fanatismo, sim. Tá certo. Obrigado. Rose, aqui no... Quer lá? Acho que está funcionando. Então tá. Agora eu estou conseguindo escutar melhor. Eu achei que não estava funcionando. É o seguinte, eu estou percebendo que você fez um estudo de grupos a partir dessa questão dos partidos, tá certo? A percepção? Tá. Não foi a partir do estudo dos grupos dos partidos, não é isso. Foi a partir da minha experiência pessoal dentro da militância política em grupos revolucionários. Sim, são grupos, né? Sim, mas é a partir da minha pessoa. Claro, Só que para não, né, assim, eu acho que existe uma tendência para isso, mas eu não posso dizer que todo mundo é assim, né? Claro.
É que eu tenho uma casuística que aí eu acho que dá para você talvez me orientar com base no que você escreveu. Então, a questão é de interprisão. Então, eu vejo o seguinte, vou falar de um jeito meio coloquial, mas acho que você vai entender. Todo mundo tem um lado A e um lado B, que seria o mais traforista e o mais trafarista. Aí, o que acontece? Esse lado B, que seria o trafarista, ele provavelmente, dependendo do tipo do trafar da pessoa e da manifestação, pode causar interprisões. E aí eu tenho isso com relação seria como se fosse um grupo que eu deveria assistir. É isso que eu estou interpretando. Ok. Que seriam assim, eu chamo de a turma bagaceira. Que é assim, gente que bebe muito, ou que fuma maconha, que usa alguma droga, que faz esporte radical, esse tipo de pessoa. São pessoas que eu tenho algumas coisas em comum e eu atraio esse tipo de gente também. Que aí é aquela conexão do trafar, né? E aí eu fico preocupada em duas coisas. Uma, como que eu poderia assistir essas pessoas, e outra, como evitar uma interprisão com essas pessoas. Que por algum motivo isso acontece. Tanto acontece com a parte traforista quanto com a parte trafarista. Essa questão de atrair as pessoas. Não, olha, eu acho que isso acontece sim. Se você tem um grupo, como a gente já colocou no início, que é afinizado pela patopensenidade ou por determinados trafares em comum, há uma certa tendência, sim, a gerar interprisão. Eu acho que isso ocorre. Agora, a saída da interprisão, aí eu acho que é assim, primeiro, é como que você se vê perante aquele grupo. É como você consegue fazer as próprias reciclagens intraconscienciais, entendendo quais foram os mataburros que você caiu, né? Quais foram as automimeses, quais foram os traços da sua personalidade que fizeram com que você se afinizasse com aquele grupo. Sim. Porque a partir do momento que você vai entendendo como que você funciona e como que você funcionava com aquele grupo, você vai poder ter uma visão maior sobre essas relações. E eu acho que a saída da interprisão, em primeiro lugar, é você sair da interprisão. É você, dentro de você, ter claro que você já não pensa mais daquele jeito. Você já não se afiniza mais, você já não se sente bem nos mesmos ambientes. Você já percebe o padrão de energia diferente seu daquele grupo. Então, quando isso começa a acontecer, há um distanciamento até natural pela própria pensenidade. Se você pensa diferente, se você penseniza diferente, você não vai mais afinizar com o mesmo padrão daquele grupo passado. Então, esse distanciamento inicial, eu acho que é inicial mesmo, é um primeiro passo que eu acho que ele vai acontecer a partir do momento que você promove as suas reciclagens intraconscienciais. Então, no primeiro momento, você se afasta porque você já não pensa mais igual ao grupo, você já não frequenta mais os mesmos lugares, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa responsabilidade sua perante o grupo de assistir. No seguinte sentido, quem está mais lúcido tem por dever, né, digamos, ajudar quem está menos lúcido. Eu penso assim também. Então, assim, o que vou dizer, o que eu fiz, porque muita coisa que está aqui, até Cabotino, né, falar de mim, eu ter colocado a minha referência bibliográfica ali, não foi porque eu quis, foi, né, o pessoal me pediu, então eu coloquei. Então, no sentido assim, eu não quero puxar, né, dizer que eu sou o melhor exemplo, mas assim, uma coisa que eu fiz e que eu acho que vale a pena fazer é escrever sobre o assunto. Faz um livro sobre a sua experiência. Porque quando você faz um livro, você levanta todas as poeiras de consciências que estavam envolvidas naquele processo. Porque você com aquele grupo, não é só intrafísico o grupo. Existe toda uma rede de consciências, né, que estão ali envolvidas
e que já podem, né, estar vindo de várias e várias vidas juntos, pensionizando de maneira similar. Então, quando você começa a escrever e quando você começa a jogar para o mental soma a sua experiência, o que vai acontecendo? É como se houvesse um certo sobrepairamento que você enxerga de fora. É você, mas não é você. Por quê? Porque quando você escreve, você não está escrevendo para você, você está escrevendo para o leitor. E na hora que você está escrevendo para o leitor, algumas coisas que são muito importantes, que pegam muito no seu psicossoma, você vai ter que repensar, você vai ter que reescrever se está muito carregado nas tintas. Então, esse exercício vai fazendo com que, primeiro, você vai tendo um nível de compreensão maior com você mesmo, e segundo, você vai esclarecendo as consciências que estão envolvidas, e ainda em terceiro, você vai estar esclarecendo a essas consciências também. E deixando para a posteridade, lógico, né, a sua experiência, porque a partir do momento que você escreveu, ficou para a eternidade. Então, ali não tem mais nada, nem ninguém que vai destruir aquilo, porque já foi publicado. Então, isso aí, eu acho que assim é uma forma ou é um método mais inteligente, sabe? Que o professor Valdo acho que trouxe para a gente. É você deixar alguma coisa escrita. Que você vai dessomar, você vai ressomar, vai dessomar, vai ressomar, mas a assistência da sua experiência ali no papel, independente da sua presença, vai ficar reverberando para muitas e muitas consciências e consciências. Então, eu acho que isso é assim, fundamental. Agora, essa libertação da interprisão, eu acho que essa é uma das formas. Mas eu acho que existe um momento de você fazer assistência direta para esses grupos. Porque se você tenta fazer do jeito que você quer, no momento que você está agora, vamos supor, você enxergou que existe uma interprisão, saiu dela, ok, não está mais no mesmo grupo, está hoje vendo coisas mais inteligentes para a sua evolução, mas aquele grupo ficou. Então, às vezes, você vai tentar chegar no grupo e falar, gente, olha só, conheci a Conscienciologia agora. E aí, de duas uma, né? Ou você vai para o dogmatismo de tentar fazer a cabeça da pessoa e a pessoa está em outra, porque ela não quer nem saber disso, né? Ou, senão, você vai jogar pérolas aos porcos. Então, eu vejo assim, existe um momento de você falar ou de você acessar essas pessoas. E esse momento é quando elas estiverem preparadas. Você vai se preparando do seu lado para o máximo que você puder alcançar de reciclagem, de compreensão das suas imaturidades. Mas essas pessoas, para elas saírem da interprisão com você, são elas que têm que sentir, né, um momento de fazer a reciclagem delas. Agora, o que você pode fazer é estar aberta para o esclarecimento, em todo e qualquer momento. Porque se você não chegar a exatamente aquelas pessoas do seu grupo, você vai estar chegando em consciex, em outras pessoas periféricas, até o momento em que você vai ter a oportunidade. Então, assim, eu tive a oportunidade de lançar o livro na minha cidade. Então, quando eu fui lá, o que aconteceu? Tiveram pessoas que eram militantes do PSTU comigo, e as pessoas foram no lançamento, e as pessoas... Teve gente que comprou o livro que é Conscienciologia. Eu não acreditava. Eu falei, gente, o cara era da Federação Nacional, sabe? E aí a pessoa comprou o livro que é Conscienciologia, como é que é isso? Então, assim, mas havia uma predisposição. Tanto é que essa pessoa, ela saiu, era uma liderança nacional. E hoje a pessoa está no centro espírita. Eu achei ótimo. Para o nível dela está muito bom. Imagina, jamais materialista, né? Ter uma noção de multidimensionalidade. Então, eu acho que tem um momento de cada um. Então, eu acho que estar aberto o tempo todo para poder esclarecer e fazer assistência, eu acho que já está de bom tamanho. Você tentar chegar lá no grupo, para mudar o grupo, para falar como é que você pensa hoje, eu acho que aí tem que ponderar muito bem o momento correto. É que no caso não está bem assim a situação. Eu já saí desses grupos há muito tempo já, que eram coisas de adolescência, porque a gente simplesmente perdeu as afinidades. Mas, assim, pontualmente acontece de eu conhecer pessoas que elas simpatizam comigo e eu com elas, mas eu vejo que tem essa conexão de trafar, e daí eu, conforme a situação, eu me posiciono sobre o costume da pessoa. Às vezes nem falo de conscienciologia, mas, poxa, fumar não é legal,
beber está te fazendo mal, teu cérebro está ficando afetado com a maconha, esse tipo de coisa, conforme eu sinto que dá, porque não dá para sair falando de conscienciologia com essas pessoas. E o mais estranho que eu acho, que eu até agora não entendi muito bem, só pensando em retrovidas que me faz sentido, é o seguinte: eu nunca usei nada de droga, nem cigarro, nem maconha, nem bebida. Nessa vida, né? Nessa vida não. Ah, então tá bom. Exatamente. Mas eu me afinizava com esse tipo de pessoa pelos traços, assim, pelo despojamento, por uma série de coisas que eles tinham. Bom humor, eu sou meio sarcástica, eles também são, enfim. Aí, hoje em dia, o que acontece é essa coisa pontual mesmo. Olha, então eu acho o seguinte, que assim, você está muito bem, porque você já sabe qual é o seu público assistido, né? Então, às vezes a pessoa ela fica perdida, assim, poxa vida, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho, né? Como é que eu vou fazer assistência? Quem que eu tenho que ajudar? Para quem que eu vou escrever, né? Às vezes a pessoa não sabe o que ela vai escrever. Você já tem uma noção de um possível público assistido seu. Por que você não pesquisa esses assuntos e vê se, não sei, tentar se aprofundar mais nesses traços que você já identificou, escreve sobre eles, porque vai ver, é o seu grupo mesmo, né? Seu público-alvo de assistido. Eu creio vale que seja assim. Acho. E eu queria só uma última pergunta. Dá para usar aquele trinômio que você colocou na página 23 como um método para isso? É o trinômio autopacificação, autodiscernimento, assertividade, cosmoética. Eu acho que é isso. Eu acho que a partir do momento que você começa a pacificar a sua pensenidade mesmo, vai acontecer isso, porque a pessoa, quando ela está muito sectária, às vezes ela não racionaliza direito. Então, quando você racionaliza, que você joga para o mental soma aí, entra o autodiscernimento, então qual que vai ser o resultado disso, né? Eu vejo que aí só vai ser cada vez você ir acertando mais, né, nas suas manifestações. Entraria na assertividade. Eu acho que sim. Tá ok, obrigada. A verbetógrafa. Em tecnologia, página 22, o conceito da tábula rasa não é contrário ao conceito de Seriex? Poderia aprofundar esta questão? De Seriex, vamos lá. Eu acho que são coisas assim bem diferentes, bem distintas, né? O conceito de Seriex, eu vejo que é esse ciclo, né, de nascimentos e renascimentos que a gente passa. Então, existe aí um ciclo que é a multisserialidade, né? Então, você passa por períodos intermissivos, ressoma, dessoma várias vezes. E a técnica da tábula rasa é uma técnica onde a pessoa ela fica com a mente vazia, limpa. Você não pensa em nada. Então, pelo menos por um certo período, elimina todo o pensamento, tanto dirigido quanto aleatório que vem na sua cabeça. Então, é simplesmente pacificar a mente e não pensar em nada. Por que eu coloquei essa técnica? Por que eu coloquei essa técnica? Porque a tendência, assim, se a pessoa ela tem esse partidarismo, ela já quer falar, ela já quer fazer, ela já quer atuar, ela já vai, assim, toma as dores de alguma coisa, então está com o psicossoma alterado. Parar e não fazer nada, diminui não pensar, o ansiosismo. diminui o ansiosismo, a pessoa, pronto, acalmia mental, aí ela vai pensar melhor, e aí ela vai ver o que ela vai fazer, o que ela vai falar, de que lado que ela vai tomar o partido. Mas até então, às vezes no calor da discussão ou da situação, a pessoa não consegue ver direito, nem pensar direito. Então, conta até 10, né, no sentido, né? Mas a tábula rasa é isso, é você zerar o seu pensamento, manter uma calmia mental, para depois você refletir melhor sobre aquele assunto e tomar decisões mais assertivas, né? Rose, eu acho que a confusão aí é porque existe na ciência convencional o conceito de tábula rasa, ela é da pessoa que, existe esse conceito, né, que nasce e ela não tem nenhuma experiência pretérita. Então a personalidade é construída a partir do momento. Mas isso aí é outra acepção. Eu acho que a confusão não foi isso que eu não disso. quis dizer nada disso no verbete. Em numerologia, página 22, as visões dicotômicas não seriam necessárias para o desenvolvimento e evolução da atual SOCIM? Deixa eu achar aqui. A visão dicotômica não seriam essenciais? Não seriam necessárias para o desenvolvimento e evolução da atual SOCIM?
A dicotômica aqui é o antipartido, né, que ela quer dizer, né? Possivelmente é isso, né, que ele quer dizer. Na verdade aqui, o que eu quis dizer é assim, existe sim o bom e o mal, o certo e errado, né? É lógico, mas assim, no contexto do verbete, para você, na sua manifestação, você sempre enxerga preto no branco, sem ver o colorido, você sempre enxerga o bom e o mal, sem ver que a pessoa tem trafares e trafores, ela se manifesta hora com trafar, hora com trafor. É assim, existe um degradê nisso tudo. É aquilo sim, o não e o talvez, né? Assim, ou é sim ou é não? Não, pode ser que seja diferente. Mas como é que é para essa pessoa? Mas será que se eu agir diferente, como é que é uma terceira alternativa, sem ser A e B? É nesse sentido da visão dicotômica que eu quis colocar. Porque a tendência ou você vê 8 ou 80. Não, mas pode ser 60, pode ser 50, pode ser 10, pode ser 5, pode ser 0, alguma coisa, né? Então, eu acho que aí você amplia a forma de você pensar e de se manifestar. Interlocução, página 24. Tá. Foi levado em conta os conflitos entre os esquerdistas do período terror francês, Robespierre, Marat, Danton, e da Revolução Russa, Stalin, Trotsky. A história registra que o convívio entre essas figuras não foi pacífico. O movimento de esquerda seria menos partidário que o movimento de direita? Difícil. Não, eu não pensei em nada disso. Não pensei em nada fora da militância político-partidária aqui do Brasil, né, dos partidos de esquerda, tá? Que é onde eu tenho a minha experiência. Eu acho assim, existem situações onde você tem dificuldade com aquela pessoa? Tem. E existem divergências dentro dos partidos, onde determinada pessoa não vai com a cara do outro? Tem. Tem. Então, não vou dizer que assim, tudo 100%? Não. Mas o que a gente tinha de filosofia, de ideologia, pelo menos nos grupos que eu participava, era que, apesar do nosso posicionamento, a gente conseguia conviver numa boa. A gente conseguia ter amizade, às vezes até assim, grandes amizades mesmo. E a pessoa não era do mesmo partido. Agora, eu acho que existem inimizades reais e profundas, daquelas mesmo, né, bem bélicas, digamos assim. Eu acho que existem. Eu acho que isso em qualquer lugar, não só nos partidos de esquerda. Eu acho que isso é um fato. Estou derrubando tudo aqui. Mas aqui é assim, só para mostrar que existe algum nível de, não vou dizer lucidez, porque é pedir demais, né? Aí é querer defender o que eu vivi, né? Mas existia uma mínima noção de separar o que era pessoal do que era ideológico. Isso era real, isso realmente ocorria. Então, por isso que eu coloquei. A verbetógrafa. Em Parafatologia, página 22, terceira linha. Poderia ampliar as farpas energéticas. É que às vezes se a gente não tem uma noção da multidimensionalidade, se a gente não tem parapsiquismo, a gente não percebe o que está acontecendo nos bastidores de alguma discussão, de alguma desavença, né? Então, às vezes você consegue, até está lá na exemplologia, você consegue manifestar esse partidarismo abertamente, você fala, você discorda da pessoa e você coloca, né, abertamente sobre aquilo, mas às vezes isso é velado, às vezes é implícito. Então você está ali, existe aquela falsa harmonia, né, onde está tudo bem, não, está tudo bem, não, ó, acabou a reunião, a gente está, né, Tânia, está tudo bem. Vamos ao shopping, né? A Tânia está sugerindo aqui. Mas, estou brincando. Estou brincando. No nosso passado era assim, né? A gente acabava no shopping, isso aí era batata. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes não é assim tão bonitinho, porque extrafisicamente um está jogando aquela carga de energia para o outro,
que disfarçadamente a pessoa, tudo bem, está tudo bem, mas no fundo, quem tem parapsiquismo vê que ela está jogando eu estou falando farpa porque... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez uma pessoa chegou para mim, né? Ela falou assim, Rose, às vezes, quando você pensa mal da pessoa, eu já vi saindo farpa da sua energia para a pessoa. Eu levei um impacto com aquilo. Eu falei, como é que é isso, né? E ela falou, parecia que espetava a pessoa. Eu levei fiquei um tempo processando aquilo, né? Então, eu coloquei por causa disso, porque eu falei, poxa vida, às vezes a gente não tem noção do quanto que a gente alfineta, do quanto que a gente, derruba energeticamente a outra pessoa. Então, foi nesse sentido, porque está tudo bem aqui? Não está tudo bem. Extrafisicamente não está, então admite, vai trabalhar com energia, vai mudar a pensenidade para poder você ter uma manifestação menos patológica em relação ao outro, porque essa farpa de energia, ela pode realmente derrubar outra pessoa. Eu posso fazer uma intervenção, professor? Estou aqui no ar, Érica, aqui atrás. Ó. Sabe, aqui na taxologia, eu vejo essas farpas quando fala na questão da tendência de defender os amigos, a categoria profissional ou duplista. E essa lista que você fez de defesa é a mesma estratégia que a empresa belicista faz, que ela fala assim, defensivos agrícolas. Não, é veneno. Tem coisas que a gente usa são venenos. E a gente coloca um eufemismo, né? Chamando então de defesa. Então, aqui nessa questão onde você faz essa listagem, eu fiquei observando que essa questão da defesa, ela na realidade, ela é um ato de estar sempre pronto para a briga, que é uma coisa que você chama atenção lá na fatologia, sabe? Como um impulso animal mesmo, aquela coisa do ataque. Olha, Érica, eu vejo um pouquinho diferente. A farpa que eu coloquei foi nessa mesmo, de você fingir que está tudo bem, mas no fundo você está, irado com aquela pessoa. E aí aquele pensene seu vai afetar no energossoma do outro, sabe? Porque nessa taxologia, não dá para dizer que é absolutamente negativo. Porque, às vezes, você defender a sua família está correto, entendeu? Às vezes, você defender o seu duplista, poxa, se você não fizer isso... Mas a questão que eu estou colocando aqui é o como e é o ímpeto de você fazer de maneira irrefletida, sem você pensar antes, sem você ver os fatos, sem você analisar. Aí, quando você faz isso, você já toma um partido por um lado. E aí eu coloco vários, né? Você defende o seu amigo, você defende o seu sindicato, né? Você defende, às vezes, a sua IC. Você está lá com unhas e dentes defendendo a sua IC, mas, às vezes, a proposta da outra IC é melhor, é diferente, parar para pensar. Então, é no sentido, assim, da gente parar para pensar antes de tomar qualquer posicionamento e antes de fazer qualquer coisa. Porque, às vezes, depois que você fez, depois que você falou, depois que você escreveu, já era. Já contaminou, né? A verbetógrafa. Em Fatologia, página 22, 9ª linha. Poderia comentar o dogmatismo disfarçado de firmeza? A gente já colocou, né? A gente já falou sobre isso, tá? É aquilo que às vezes a pessoa ela defende tanto e ela acha que ela está sendo tão firme porque ela é posicionada, né? Uma pessoa que tem opinião própria, mas às vezes aquilo está trazendo determinadas, como que eu vou dizer assim, cargas, né, ou determinado facciosismo na maneira de pensar. Então, a pessoa ela pensa daquele jeito e ela se posiciona, mas assim, sem levar em consideração que existem outras facetas daquele mesmo fato, daquela mesma situação. Então, foi nesse sentido. Professor, no DAC, em argumentário, ao aplicar a impacterapia, é normal que o assistido se incomode por ter mexido e levantado a poeira da zona de conforto? Sim. Que fique um tempo sem conversar? Aí depende, pois nas horas em que faço esse tipo de assistência, me mantenho sereno mesmo vendo a pessoa saindo de si. Sim, a situação toda é a seguinte, você tem que caprichar nos detalhes. Então, por exemplo, as palavras que você usa, o timbre de voz,
o local que está ali, aquele ambiente, se há testemunhas, tudo isso tem que confluir para criar um ambiente, uma atmosfera adequada de conceptáculo, quer dizer, de receptáculo, para que a cabeça da pessoa esteja predisposta a entender ideias novas, que ela reluta, repudia, que ela não quer aceitar. Então, isso aí, a coisa mais séria é o processo da preparação do cenário, da cenografia, do palco, para desenvolver a peça, quer dizer, o episódio, a vivência do processo. Agora, lembrando que você não vai usar nada de água com açúcar, que o problema é soco na cara e fratura exposta. Agora, isso tem que ser feito com amor e carinho. Agora, todo curativo é problemático. Então, quanto mais se preparar para fazer o curativo, melhor. A verbetógrafa poderia comentar o fato de a Consim pensar e agir de forma mais universalista e sobrepairar mais do que as outras e sofrer um estranhamento ou assédio por estar apresentando uma conduta exceção um pouco mais universalista? Olha, eu acho que a pessoa só ganha com isso, né? É aquela história, é o contrafluxo, né? Inclusive eu coloco aí uma frase da Rosa Luxemburgo, né, em homenagem à camarada aí do passado, que é justamente que é justamente quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, o que isso quer dizer? Se você está parado, você pode não estar percebendo nada. A partir do momento que você caminha, você sente o contrafluxo chegando. Você se movimenta, você sente o que estava te prendendo lá atrás, certo? Então, eu vejo assim que... Deixa eu pensar por que eu falei isso. A questão do universalismo, né? Então, eu vejo o seguinte, é que na medida em que a gente evolui, que vai mudando a pensenidade, qualificando a pensenidade, é óbvio, porque você se mexeu, que vão acontecer aquelas incompreensões das consciex em relação a você, as suas posturas, né? Então, vai haver aí uma participação maior das consciex? Pode ser. Você vai sofrer um processo de assédio? Pode ser que você sofra mesmo. Isso pode ser real. Mas isso por quê? Porque você se mexeu. Isso porque você deu um passo à frente. Então, se você está melhor, você vai então agora assistir essas consciex. E a desperticidade é isso. É você chegar num nível onde essas consciex, elas vão chegar até você, independente de qual for a demanda, independente de qual for a intenção ou qual for a patologia da consciex, e você vai conseguir, então, assistir essa consciex sem se afetar com isso. Eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente tem capacidade de assistir consciex mais doentes. Então, o que o Serenão faz? Ele já está por atacado. A gente vai começando ainda aí, sabe, no varejo. Então, eu acho que é inevitável você fazer esse movimento e você ter uma reação aí das consciex. Tem algumas que já estão tão acostumadas com o seu jeito de ser, e aí você resolve mudar. Como é que é isso? Né? Que história é essa? Então, quer dizer, pode ser que aconteça sim um certo contrafluxo, mas eu acho que isso faz parte do trabalho. A questão é cada vez estar mais lúcido para assistir cada vez mais essas consciex. Que, Rosemary, eu também já fui sindicalista, né? O livro da Rosemary me ajudou bastante a entender o porquê havia a necessidade de não precisar mais reivindicar. Mas o que eu queria falar é o que você colocou ainda há pouco sobre o que tem de bom dentro do sindicato, né? Então, tem muita manipulação, tem aquela vontade só de reivindicar e de falar o que está errado. Mas, o que tem de bom? Aquele espírito de equipe, e a hora que é levado para a Assembleia, as decisões que vão ser tomadas, por mais que a gente aprenda isso,
Eu não concordo com essa ideia, que todo mundo concordou, mas eu tenho que acatar, porque foi o grupo que decidiu. Então, isso é uma das coisas boas que tem. Agora, um exemplo de manipulação, eu lembro que uma vez nós levamos uma pauta, na hora de ordenar as pautas, aí a gente pensou, tinha uma ideia que a gente queria que o grupo concordasse. Então, a ordem que nós colocamos, o que nós deixamos por última, foi assim, tratar o público de uma maneira que você manipula, para no final ele tomar aquela decisão da última pauta que nós queríamos. Então, tem muita manipulação, né? Não, eu acho assim, em tudo tem alguma coisa boa, não é? Se a gente for pensar assim, né, a pessoa ela pode evoluir independente de onde ela esteja. Então, dentro do sindicato, seja lá onde for, assim, vamos supor, eu trabalhei como funcionária, vínculo empregatício de 3 sindicatos. Foram, assim, pelo menos uns 6 ou 7 anos da minha vida que eu fui funcionária de sindicato. Pensa bem, é muita coisa, né? Então, o que acontece? Eu vou dizer que eu não aprendi alguma coisa lá? Eu aprendi muita coisa. Eu tive relacionamento com pessoas muito bacanas. Então, assim, toda essa administração de papéis, organização, pautas, né? Então, tudo isso são coisas assim, que a gente aprende, sim. Agora, o que eu acho é o discernimento em tudo. Ver o que tem de bom, mas ver o que tem de ruim também. Por exemplo, em termos de exercício da democracia, o sindicato que eu trabalhava, ele criou um negócio totalmente diferente, porque assim, chamava de diretoria colegiada. Então, se tinha lá uma eleição para diretoria, tinham 2 chapas. Não vencia, quem vencia tomava conta do sindicato, não era proporcional. Se a pessoa teve 10% de votos, ela tinha 10% de cadeira dentro do sindicato. Então, assim, tinha diretoria colegiada, tudo era decidido pelo colegiado. Então, não tinha uma figura de um presidente. Então, isso não é bom? É bom. A gente tem hoje instituições que estão tentando trabalhar com o colegiado, né? Então, vamos ver como é que funciona essa democracia de todos se manifestarem, de todos terem o mesmo peso, como é que funciona isso? Então, eu acho que tem coisas boas? Tem, mas a questão é, o que leva a pessoa, né, a estar lá, qual é o padrão pensênico predominante e quais são as interpretações que são geradas a partir desse padrão pensênico predominante. Eu acho que isso é o que realmente vale a gente pensar, né? Você quer falar? Haver Betógrafo. Em Fatologia, página 21, final da última linha, é citado o perfeccionismo. Haver Betógrafo poderia comentar sobre a relação entre o perfeccionismo e a pensenidade partidária. Que a pessoa, às vezes, ela quer que tudo seja tão certinho, tão correto, tão perfeito, e não existe perfeição em nada. Mesmo no grupo que você está fazendo parte, não existe o absolutamente correto, 100% em tudo. Aquilo é correto para aquele determinado período, naquele momento, naquela circunstância. Amanhã pode ter mudado a conjuntura e aí o posicionamento do grupo já vai estar equivocado, né? Então, eu acho que às vezes existe sim uma certa tendência da pessoa querer tudo perfeito, né? Tudo absolutamente em ordem. Isso também tem a ver com militarismo, né? Acho que o passado militarista também traz isso, né? Tudo absolutamente rigoroso. Então, eu vejo perfeccionismo por isso, nesse ano. Haver Betógrafo. Em Psicologia, página 22, poderia aprofundar o ciclo intrafísico evolutivo. Resingrafutares. Ah, sim, é o que a gente colocou antes, né? É você escrever, é você passar pelas suas reciclagens e você depois deixar grafado o seu aprendizado, as técnicas que você usou para superar determinados trafares, determinadas situações, dificuldades e maturidades. Então, eu vejo que se você não fizer a sua reciclagem, você só fazer a sua reciclagem intraconsciencial, ok, você vai estar evoluindo, mas a partir do momento que você escreve, deixou grafado aquilo lá, mudou, porque você passou a ser,
a fazer o exercício do universalismo na prática. Aquilo que serviu para você pode servir para outra pessoa. Como é que você faz isso? Você pode dar aula, você vai fazer atalhos, você vai ajudar muita gente. Mas na hora que você escreve, você vai alcançar um número de pessoas que fisicamente você não teria condições de alcançar. Professor, alguns livros sobre chakras e Kundalini afirmam que depois que ocorre o despertar total do cardiochakra, tudo que o indivíduo fala e pensa se manifesta mais rápido na vida física. Segundo esses livros, tudo que o indivíduo queira, ele passa a atrair muito mais rápido. Pode comentar? Olha, não é bem por aí não, está errado, e o modo da abordagem não é essa que nós pensamos não. Não é chakras e Kundalini não, o problema é de racionalidade, ponderação e lógica. Quando a pessoa alcança isso, ela entra naquilo que nós chamamos de autotaquirritmia. Então a eficácia dela aumenta. Mas não é através de chakra, cardiochakra, não. Isso aí é um processo emocional de bicho. É o processo, então você tem que esquecer esse negócio de falar muito em coração, muita emoção. Está entendendo? O processo não é por aí. Tem que falar mais sobre ponderação, equilíbrio, imperturbabilidade. Cardiochakra não é chakra para mostrar imperturbabilidade. Então pensa, o processo é mais em cima, é a cabeça da pessoa. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Rose. Professor, no DAC em Premison, poderia comentar sobre o que é ser discreto. Discreto é você falar a verdade para aquela pessoa que você acha que ela já está madura para receber a verdade. E a indiscrição é a hora que você passa da conta, coloca o carro adiante dos bois. Então o processo nosso é de ponderação, é a mesma coisa que está falando antes. Olha a racionalidade, olha a lógica para a discrição. Ser discreto. Agora, o que se passa? A pessoa ser discreta não quer dizer que ela não deva ser explícita. Não, ela tem que falar. Na hora que ela falar, ela arranjar o ambiente adequado, o mise-en-scène que possibilite ser entendida adequadamente. Uma das piores coisas, eu estava falando aí de manhã na minha tertúlia, é o mal-entendido. Tem que pensar muito em matéria de mal-entendido, para se evitar o mal-entendido. E esse mal-entendido, ele existe demais na inter-relação, nos processos das redes sociais, o problema da política, o processo da autoridade do governo e outras coisas mais. De modo que entender as coisas primeiro, para depois você fazer ser entendido pelos outros. Então a discrição, ela movimenta tudo isso, ela permeia esse holopensene, essa atmosfera de vida. Rose, aqui por favor, aqui em cima no B. Eu gostaria que você comentasse na página 22, em fatologia, na segunda frase, finalzinho da segunda frase, você trouxe para nós a incompreensão quanto à via de mão dupla da vitimização. E que você falasse o que você estava pensando quando você fez essa elaboração. É aquela questão de você já ver a vitimização e já tomar partido da vítima. Às vezes você não tem uma noção multidimensional daquela situação, do porquê que aquela pessoa está naquela situação, entendeu? Então, assim, existe as leis da ação e reação que fazem com que as pessoas elas vão sofrer determinadas consequências dos seus atos anticosmoéticos ou imaturos. Então, eu acho que se a gente tem a tendência de já defender a vítima, a gente corre o risco de não estar assim, tendo essa visão mais ampla, multisserial, como que a gente fala? Da multisserialidade da existência daquela pessoa, né? Foi isso. Entendi. E logo abaixo, na sexta linha, a decepção, da metade para o final, a decepção quando se julgava ilusoriamente alguém de modo positivo e este alguém revela a real personalidade de consim imatura. Quando você assim,
eu vejo que a pessoa com essa tendência partidária, ela tem uma tendência, ou é amigo ou é inimigo, né? Então, assim, a gente vai suavizando isso com as reciclagens e tudo mais, e com as amizades, aquelas você tem mais dedicação, outras menos. Mas, às vezes, você espera muito do outro, você tende a achar que aquela pessoa que você achava que era de determinada forma, porque você via ela de uma maneira, pelos seus olhos, né, sectários, digamos assim, parciais, você só via o trafora da pessoa, por exemplo. Às vezes, quando você vê que a pessoa não é bem aquilo que você não imaginava que ela era, né? Assim, a pessoa faz alguma coisa que te deixa chateada, porque, poxa, você não esperava aquilo daquela pessoa, aquilo vai te gerar uma decepção, né? Você não esperava aquilo daquela pessoa. Então, isso vai gerar mágoa, vai gerar o ressentimento, se você souber, né? Se você não souber lidar com aquilo. É lógico, você pode sentir aquilo, passar para frente, né? Bola para frente, vamos lá. Mas às vezes não, às vezes a tendência é que a pessoa ela tem uma determinada expectativa em relação ao outro, o outro não age ou não é de acordo com aquela expectativa, e aí você se decepciona. Então você, poxa vida, mas eu não esperava isso dessa pessoa. Mas você podia esperar, se você tivesse sido realista de como a pessoa é de fato, aquilo não ia te assustar, igual o professor Valdo fala, nada mais assusta, nada mais, né, é surpresa, porque você espera tudo da consciência. E nessa visão partidarista, não, você espera tudo de bom daquela pessoa, e você não espera nada diferente disso. E aí, quando acontece alguma coisa diferente daquilo que você esperava, você se decepciona. Ainda na fatologia, última pergunta agora, na 8ª linha, de baixo para cima, você trouxe o foco desfocado. É que às vezes você, no sentido assim, às vezes você tem o foco numa determinada situação, mas você não consegue ver direito com realidade, e às vezes está fora de foco, não é aquilo que você tem que priorizar, não é aquilo que você tem que fazer, entendeu? Não é naquele grupo que você tem que estar, entendeu? Então você acha que você está assim, completamente dentro do seu foco, mas às vezes a sua visão está deturpada da sua própria realidade. Ok, obrigada. Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre como você conseguiu fazer a profilaxia dessa pensanidade partidária. Estou tentando. Porque eu me senti bastante identificada. Olha, assim, digamos assim, não é muito fácil, sabe? O que eu procuro fazer é parar para pensar. Hoje é isso. Hoje é a tábula rasa aí que a gente colocou. É assim, primeiro, eu não tomar nenhuma decisão assim, no momento. Já começa por aí. Tem que decidir agora? Não. Tem que pensar, sabe? Segundo, assim, no momento que está no calor da discussão e tal, parar, ficar quieta, ouvir mais do que falar, tentar ver o que está acontecendo, refletir intimamente para ver se faz sentido aquilo que a pessoa está falando, antes de já chegar. Outra coisa, em relação a pessoas, né? Porque às vezes, assim, tem pessoas que você tem dificuldade mesmo, e às vezes tem um certo nível de preconceito, e às vezes tem, assim, uma certa diferença, porque você tem, sei lá, quantas vidas já teve alguma coisa com aquela pessoa e tudo mais. Então, o que eu estou fazendo hoje? Primeiro, eu jogo para a TENEPS a pessoa e tento pensar, assim, é como se eu estivesse quase me rasgando, assim, sabe? Aquilo é um exercício difícil para mim, mas eu tento pensar bem da pessoa, hoje só tem, assim, 2 pessoas que eu tenho dificuldade. Eu sou muito contente com isso, porque antes eram muitas, né? Hoje eu posso dizer que tem 2 pessoas que eu não consigo ser 100% eu mesma, natural, entendeu? Eu acho que para o meu nível, eu acho que é uma conquista. Mas são 2 pessoas que eu não consigo ainda, eu ainda tenho a falsa harmonia, entendeu? Antes eram umas 100 pessoas. Antes eram umas 1000 pessoas. Então já melhorou bem. Você está com 2%. Eu melhorei muito. Então, assim, eu tenho que admitir que eu ainda tenho. Então, não posso dizer que eu superei. Eu não superei, entendeu? Mas, assim, eu estou fazendo um exercício. Então, o que eu faço? Eu tento me aproximar da pessoa, eu tento pensar, eu tento olhar os trafores da pessoa. Às vezes aquilo é difícil, porque tem coisas que
O que a pessoa faz me afeta, entendeu? Então é aquilo, eu tenho uma reação, aí eu paro, eu penso, tal. Aí no outro dia eu já vejo que está mais suave. Aí eu vou e faço de novo o exercício, tento me aproximar, tento cumprimentar a pessoa. É como se, sabe, eu tento me aproximar ao máximo, entende? Mesmo que aquilo seja uma coisa dolorida, né? Mas eu acho que é esse exercício. Me conta, ela também foi assim, guerrilheira? Não sei. Mas assim, nessa vida, acho que não teve envolvida com política, não. Mas é liderança. A verbetógrafa. Em Sindromologia, página 23, poderia detalhar a relação entre a sindoansiosismo e da priorismose e os efeitos da pensenidade partidária? Olha, também gostaria de entender melhor sobre a conexão e consequências no holossoma da evocação das consciências justiceiras. Eu acho que a síndrome do ansiosismo é isso, porque às vezes, como você já tomou partido de um lado da situação, você quer que se resolva logo. Então você quer que o negócio, sabe, já assim, e aquilo fique do jeito que você espera que seja, né? De que o resultado daquela situação, daquele debate, ou sei lá, né, a consequência daquilo já aconteça de uma vez. Então assim, decidiu alguma coisa, não, aquilo já tem. Então eu acho que tem uma síndrome de ansiosismo de você querer resolver de uma vez. Mas o querer resolver é de acordo com aquilo que você defende. Né? Então eu vejo que a síndrome do ansiosismo é isso. Em relação à questão da síndrome do justiceiro, é porque, já, assim, essa síndrome é você sempre querer fazer justiça, né? Então, às vezes, a justiça, ela é limitada do ponto de vista intrafísico. Se você quer sempre fazer justiça, às vezes você até consegue, mas você não tem noção multidimensional de que aquela situação realmente é a mais justa. Às vezes, aquela pessoa que você está lá como advogada de defesa, ela foi o algoz numa outra situação, e você está defendendo ela. Então, eu acho que a questão é toda você levar para a visão multidimensional. Quando você faz isso, você amplia, porque aí você vai tentar ver as consequências de várias e várias vidas, e várias experiências, não só aquele fato isolado daquela situação que você está vendo ali. A verbetógrafa. É fato que a esquerda matou, desde a Revolução Francesa, mais de 160 milhões de pessoas. Não seriam, então, todos os militantes de esquerda corresponsáveis por esse mega genocídio? A Verbetógrafa já fez esse tipo de exame de consciência? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você está corretíssimo. Eu acho que existe sim uma parcela de responsabilidade, não só dos revolucionários, mas de absolutamente todas as pessoas, de tudo que as pessoas fazem, de imaturo e de anticosmoético. Sempre vai ter uma consequência. E o nível de responsabilidade, eu acho que cada um é que sabe. No meu caso pessoal, eu acho assim, que nessa vida eu poderia não ter passado por isso. Eu poderia ter tomado outros rumos. Eu queria fazer parapsicologia como faculdade. Era meu sonho de consumo. Né? Assim, poxa, aí por que eu mudei isso? Fui fazer ciências econômicas? Foi numa faculdade particular, católica. E aí lá eu encontrei o meu grupo de passado. Então, quer dizer, eu acessei o meu porão existencial, me afinizei com esses grupos novamente. Então, eu estou mais uma vida repetindo. Eu não sei se numa outra vida eu também fui revolucionária ou eu estava do lado oposto dos revolucionários, porque também é possível, né? Às vezes eu venho aqui agora, quero defender o fraco e o oprimido, quero defender o trabalhador, né? O operário, mas na outra eu estava do outro lado, eu não sei até que ponto, né? Isso, eu não tenho assim rememoração disso tudo. Mas o fato é, hoje, nessa vida, o fato de eu ter tido essa experiência, e foi uma década de militância, então não foi pouco tempo, né? Isso me gerou, sim, um senso de responsabilidade muito grande. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro sobre esse assunto. Então, eu faço uma autobiografia onde eu coloco lá a minha experiência, o que eu vi de bastidor. Então, tem lado que tem momentos que eu acho que, naquele momento, eu realmente defendi, porque eu achava que as pessoas não entendiam, né,
o que é ser um revolucionário, mas também tem um outro lado que eu mostro assim, como que eu penso que seria essa sociedade ideal e como seria essa luta pela sociedade, pela mudança social hoje. Então, eu acho que o nível de responsabilidade é proporcional ao nível da própria pessoa, sabe? Cada um é que sabe o seu nível de responsabilidade. Eu acho que eu tenho responsabilidade sobre isso, eu acho que estou fazendo a minha parte a partir do momento que eu escrevo sobre isso, que eu falo sobre isso, né? Eu e a Tânia aqui, a gente já escreveu 2 artigos juntos, que a gente até foi uma falha minha, não coloquei aqui no verbete os 2 artigos que a gente fez. Um foi autossuperação da interprisão grupocármica, não foi isso, Tânia? E o outro foi da utopia ao Estado Mundial, não é isso? Então, quer dizer, a gente está tentando, de alguma forma, esclarecer as consciências de que existem diferentes modos de transformar a sociedade, porque o que a Conscienciologia faz também é transformar a sociedade. Quando a gente está falando em mudar a consciência, em reciclar, em evoluir, em evolutividade, o que é isso? É mudar o padrão autopensênico, e esse padrão autopensênico vai mudar a sociedade, porque a partir dele você vai fazer assistência e vai ajudar outras pessoas a também pensarem diferente, multidimensionalmente. Com isso você vai mudando o ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho, o ambiente de onde você se manifesta. Então, quando você faz isso, você está ajudando a mudar a sociedade. Então, é uma maneira diferente de mudar a sociedade, mas continua sendo a mesma coisa que eu defendia. Então, o que eu vejo é que a responsabilidade, ela vai se manter. E, assim, eu não sei a quantas vidas eu ainda vou ter que falar sobre esses assuntos, pesquisar, me auto-pesquisar em relação a isso. Mas eu vejo assim que deixar alguma coisa escrita é o que pode ter de mais útil. E fazer as reciclagens intraconscienciais. O que eu vejo hoje, o exercício maior que eu tento fazer é tentar alcançar esse universalismo, que eu acho que é o maior contraponto desse partidarismo. Porque quando você pensa de maneira mais universal, você já não defende mais ninguém, você defende a humanidade, você defende a interassistência, você defende o bem-estar para todas as consciências, o bem maior, a mega-fraternidade. Então é nisso que eu acho que supera, né, todo o processo aí de responsabilidade. Então, quanto mais a gente se melhora, mais a gente melhora os ambientes, mais a gente esclarece as pessoas. E isso daí eu acho que, assim, uma vez o professor Valdo falou que eu só ia chegar no serenismo pela política, né? Então, eu acho que eu não sei ainda como que é esse exercício. Tudo que a gente está tentando fazer são experimentos, né? São renovações íntimas para poder pensar cada vez de maneira menos sectária, cada vez de maneira mais assistencial. Então, eu vejo que com isso, esse senso de responsabilidade, ele vai aumentando no sentido de que talvez experiências futuras passem a ser infiltrada em alguma outra condição, né? Entrar de novo lá na militância para poder mostrar alguma coisa diferente, não sei como é que é. Mas eu acho que existe sim, mas se a pessoa está lúcida quanto às suas responsabilidades, ela vai fazer o que ela tem que fazer. E ela sabe o que ela tem que fazer. Se ela não está, vamos esperar ela ficar lúcida, né? Então não dá para a gente esperar que todos os revolucionários hoje mudem e tenham esse senso de responsabilidade. Um ou outro, né, vai se esclarecendo sobre isso. A gente até cita uma delas aqui no verbete. Então, com o tempo, as pessoas vão tendo esse nível de compreensão de que a visão era imatura. Mas a gente está aí para aprender, né? Então eu vejo por aí. Em cima da pergunta que foi feita, a gente pode afirmar que os genocidas estão tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita. Total, acho. Né? Eu acho que são dois lados da mesma moeda. Eu acho. Professor Valdo, posso fazer uma pergunta sobre o DAC? Aqui é a Elisa Quinoa. É o seguinte, eu acho que existe uma conexão entre o argumentário e o adendum. Uma conexão direta, pelo que eu percebia. Eu gostaria de saber se o senhor vê dessa maneira e como que seria essa conexão. Entre você falou arbitrário... Argumentário... o argumentário... E o adendum. Sim. Aí tem sempre alguma coisa nesse sentido. Agora, o processo todo é não esquecer da autenticidade. Autenticidade.
Então, autenticidade significa explicitação. Explicitação significa autoveracidade. Então, é a pessoa que ela não tem nada para esconder. Então, ela faz striptease da consciência. O argumento, então, ele invade toda a vida da pessoa, em todos os setores, departamentos e manifestações, através daquilo que a pessoa é real, sem nenhuma macaquice, nem tapiação. Certo. Então é aí que entra o processo todo para a gente ver. O argumento é baseado nisso. Eu fiquei pensando no seguinte, o senhor coloca no argumentário uma questão da impactoterapia e depois, no final, para a gente evitar a interprisão pela água com açúcar. Isso. E aí, no adendo, coloca, no final também, a veracidade pessoal jamais traz arrependimento, apenas exige ponderação e diplomacia. Aí, como que seria esse meio de campo para a gente nem... Escuta, água com açúcar não é diplomacia. Sim. Agressão não é diplomacia. Então presta atenção. Diplomacia é uma coisa no meio disso. E como que não faz, é nem uma coisa, vamos dizer, acachapante para menos, nem para mais. É o meio termo. É isso que é a diplomacia. Então. A diplomacia, então, seria a racionalidade aplicada ao contexto e ao holopensene e às pessoas desse holopensene da maneira melhor possível, que atenda a maioria. Isso é interassistencialidade. Mas a porque você diplomacia falar água com açúcar não resolve nada. Nós já perdemos muitas vidas anteriores por causa disso, que é na área da religião, processo da arte. Entende como é que é? Sim. É dulcificar ou edulcorar as coisas. Isso é tapiação. Você tem que falar a realidade, mesmo que ela seja difícil. Agora, tem que saber escolher o timbre de falar, da voz, da palavra. As palavras, o vocabulário, aquilo que eu falei aqui antes. Sim. O ambiente, as testemunhas, aquela hora adequada. Ver como é que está a situação da pessoa, o interlocutor. Agora, nunca esperar que a pessoa vai admitir aquilo 100% na hora que você falar. Não. Se ela admitir 5%, já está ótimo, já começou o trabalho. Tá. É porque eu já vi muitos casos de pessoas tentando fazer impactoterapia cosmoética. E ele quer 100% de resultado. Não, e a pessoa acaba... 200 barrigas de riso para essa pessoa, que ela não consegue nunca isso. A pessoa, em vez de, além de esperar isso, escuta, a pessoa tem dá assunto que eu estou falando faz 50 anos. Só agora que eu estou podendo abrir o jogo. E outra coisa, nem abro o jogo aqui, ó, nessa que tem online, aqui nessa, eu falo de manhã. Porque de manhã a gente pode abrir o jogo que dá da boca para o ouvido. Então pega as entranhas da pessoa. De tarde aqui o povo às vezes não vai entender. E outra coisa, a pessoa pega aí, está pegando isso rapidinho online. Ela vê ali 5 minutos, tira uma conclusão totalmente errada a seu respeito, daquilo que você está falando. É um mal entendido. Por isso que a gente fala de manhã, porque a gente pode responder tudo, até ficar bem claro, com tudo que pode. Entendi. A mini tertúlia é muito mais, você está entendendo? Isso que eu estou falando. O processo do soco na cara e a fratura exposta. É a mini tertúlia de manhã. Essa aqui é a mais diplomática. Eu fiquei nessa dúvida. Como fazer uma impactoterapia cosmoética com ponderação e diplomacia? Pois é. Mas agora isso aqui precisa mais de jogo de cintura. Entende? E você sabe, jogo de cintura tem uma coisa horrível, que é o seguinte. A idade da pessoa começa pela cintura. E é justamente na idade que a pessoa começa a ter ideias mais assentadas. Então isso é uma droga danada. Porque a pessoa já passou por muita coisa até chegar nesse ponto. Por isso que eu faço uma força danada para ficar no streamline, que não tem curva da prosperidade. Você está entendendo? Que é o pochete. Sim. Para você manter o streamline, quer dizer, a linha reta, para poder também pensar com retidão. Porque se a pessoa já tem o problema
crise da prosperidade dela, entende? Que eles falam que é a curva da prosperidade, é isso aí. Sim. Isso já mostra que ela está assentada. Então ela já tem muita priorismose. Ela é difícil de mudar. A renovação, a reciclagem é muito mais difícil. Então, esse processo desse paradoxo é terrível na questão da idade. O jovem, você não pode entender que ele tem a vivência. E o velho, ele já teve todas as vivências possíveis. Se ele chegou um pouco arrasado aos 80 anos, está danado. Então tem que ver esse meio termo. Eu fiz uma força danada na minha vida para superar a doença, para superar o tempo, superar acidente, para chegar nos 80 anos e poder falar essa verdade. Agora, por exemplo, o caso todo é aquele memorando lá, ó. Então a pessoa olha aquelas 12 coisas e pergunta para si mesma, será que eu sou capaz de dominar já a metade daquilo? Aí já está bom. Quanto mais jovem ela esteja, menos a gente tem que esperar aquilo lá. Um jovem, por exemplo, ele vai conseguir o que ali, ô Rafa? Rose, uma pergunta. Obrigada. Sim? Na patologia, na 8ª linha, de baixo para cima, é na página 22, tá? Na 8ª linha, de baixo para cima. Você poderia comentar o sabor da vingança de modo oculto e sutil? Você está falando da satisfação malévola aqui, né? Com relação ao seu tema, você poderia comentar? É que às vezes assim, né? Você tem lá uma desavença com determinada pessoa, tal. Aí acontece alguma coisa com aquela pessoa, aí no fundo você fica feliz por aquilo ter acontecido, alguma coisa de ruim, né? Digamos assim. Sabe quando tem aquela sensação assim, sabe, tipo assim, bem feito? Ai, é duro isso, né? Mas às vezes aquilo é tão, sabe? Aí você tem que sobrepairar isso, né? Então é no sentido de você ver se as consequências se fatos negativos que ocorrem com o outro te geram algum nível de insatisfação, de satisfação. Então isso é uma satisfação malévola. Isso é uma certa vingança, aquela vingancinha implícita, sabe? Que negócio assim, bem que a pessoa mereceu. Mostra a imaturidade da pessoa. Né? Discreto. Eu estava pensando isso, respondendo essa pergunta, que me parece mais acessível à descrenciologia. O jovem é a descrenciologia. Inclusive, muitas pessoas chegam na conscienciologia porque já têm essa postura de descrenciologia e encontram um paralelo Aí o jovem é o primeiro que ele pode adquirir. Eu acho. É a conquista primeira que existe essa. Fazer uma pergunta para Rosemary, que é o seguinte. Eu vejo um crescendo, uma comparação. Aquela pessoa extremamente religiosa, aí depois ela vai para a linha lá do espiritismo, até depois ela perceber que não precisa mais da religião. O sindicalista, aquela pessoa que não toma partido de nada, que não participa de nada, aí ela começa de se posicionar, até mesmo que seja tomar partido, mas ela começa de colocar suas posições, para até depois ela perceber que não precisa mais reivindicar, entendeu? Ela tira aquela energia de reivindicar e de agressão, para perceber que não é o partido, que é o senso universalista. O que você vê? O que você acha disso? Não, eu acho que você está correta na sua associação de ideias. Agora, eu acho que a gente pode pular etapas disso tudo, né? Se a gente tem inteligência evolutiva, a gente não precisa de nada disso, né? Você já vai ver o que é o mais inteligente evolutivamente e vai mudar, né? Simplesmente vai desenvolver aquelas habilidades que você foi desenvolver em determinados grupos mais imaturos, né? Acho que a gente pode pular determinadas etapas já. Que não deixa de ser uma etapa, né? Mas se a gente conseguir pular, melhor. Eu pretendo pular na próxima. Oi. Com relação ao memorando, a gente pode considerar que a segunda mais acessível seria a auto-organizaciologia? Sim. Mas é que os jovens não são organizados, os jovens modernos são muito desorganizados. Mas dentre todas aquelas, acho que a mais... Tem, mas isso é exceção. Tudo aí que nós estamos falando é exceção, ok.
Mas em matéria de organização para o jovem moderno, você está pedindo muito. Eles são muito desorganizados. Mais a descrenciologia mesmo. É muito difícil. Quer dizer, entre as exceções mais raras de jovem, tem aquele que é organizado. A maioria é desorganizado. A verdade no ICRU é essa. É aquele negócio da mala, que o cara chega e faz assim, ó, chega de viagem, tira tudo e vai jogando atrás de qualquer maneira. Ele montou as coisas todas. Isso é o jovem. Outra coisa, você já viu o quarto de jovem? Tem algum lá que tem assim o painel do Boeing igual ao meu, arrumado? É a coisa mais difícil que tem. Painel do Boeing, é isso aqui. É a mesa do cara, é a hora que o Boeing vai subir. Sabe, o jato. Então tem que estar com tudo arrumado aqui. Todos os botões no lugar. Essa aqui é a arrumação. Ó. O jovem não tem isso. Isso é desorganização. Eu coloquei isso porque vários jovens que... Agora, ali está difícil achar também, né? O segundo. Né? Mas é porque vários jovens que se interessam pela conscienciologia, eles já têm uma tendência natural à auto-organização. Claro que a gente não pode generalizar. Eu acho que antes da organização seria discernimento. Tem jovem que às vezes chega com muito discernimento, que é uma coisa paradoxal. Até contraditória, mas é verdade. Eu acho que tem mais jovem com discernimento maduro, antecipado, entende? Do que jovem, um grande número que seja organizado. Agora, esse que chega com discernimento, a tendência dele é se organizar melhor, mas às vezes não é bem assim, porque ele às vezes é superdotado, é uma exceção, e ele então mexe com muitas coisas simultaneamente, porque está querendo cair no cosmos com a boca, os braços e as pernas. Você está entendendo? Então isso aí é um problema. Agora, talvez seja mais é mesmo discernimento. O mais está danado, né? Está muito difícil aqui. Para jovem está difícil. Muito difícil. A minha dúvida é sobre autotransafetividade. Eu fiquei um tempo afastada e quando eu voltei estava com esse conceito e eu não entendi o que é. O senhor poderia dar uma explicação sobre isso? A transafetividade é o seguinte, é aquilo que a consciência evoluída já sente. Ela já não tem tanta influência mais de todos os processos animais da zoologia, da fase que ela foi bicho, animal. Então ela não é mais primata. Não sendo mais primata, o sexo ficou para escanteio, já acabou. Então o problema, por exemplo, de processo de emoção, emocionalismo, a comoção, tudo isso desaparece. A sexualidade desaparece. E a afetividade, ela entra dentro de um nível que é de consciência para consciência. Já não é mais de homem para mulher, ou homem para homem, ou mulher para mulher. A situação, o gênero desapareceu. E a pessoa vê ali como fulcro de inteligência da consciência. Então a transafetividade coloca a maioria daquilo que tem valor na sociedade para escanteio, joga tudo fora, manda tudo para o escambau. Agora, nesse nível, entra aquilo que nós chamamos que é a fraternidade, mega fraternologia. Agora, veja, nas comunex mais evoluídas, é justamente o clima, a atmosfera, o holopensene é esse. Não tem mais o processo animal. Está entendendo como é que é? Então, essa transafetividade. Eu fiz uma tentativa de falar sobre isso logo que eu comecei com os processos da conscienciologia. Depois eu recuei. Aí os meus amigos extrafísicos falaram assim, ó, melhor você entrar falando para essa turma sobre sexologia. Então eu dei curso sobre sexo somática durante 15 anos. Eu fiz um. Por isso que tem muita gente aqui. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria 700 pessoas aqui comigo. Você está entendendo? Porque o negócio é tudo a bitola do processo do sexo. Isso é terrível. Agora veja, o sexo é a base de tudo. Todo mundo aqui. Nós estamos aqui porque um espermatozoide venceu a competição. Então cada um nasceu por causa disso. É
entende? O triunfo de um espermatozoide. Agora veja, não tem jeito de ser de outro jeito para chegar aqui. A entrada, o ingresso nessa dimensão é esse. Então, sexo é uma coisa terrível. Agora, você tem que entrar e ficar acima disso. Então, uma das coisas que a gente fala aí, que todo mundo quer combater, é a antimaternidade cosmoética. O povo não entende isso. Entendeu? Sim. Por quê? Estão defendendo o processo animal. É a primatologia. Por isso que eu falo, a primatologia ainda existe mais na humanidade. Tem que ir com calma. Olha, nós esperamos mais uns 100 verbetes sobre política de você e também da minha nave capitânia que está aí, tá bom? Nós precisamos disso. Precisa de melhorar o nível de politização da nossa turma. Mentalidade política. Nós precisamos disso. Senão, como é que faz? O povo vai ficar sempre... Nós não vamos atingir os 500 elementos dos 500 lá. Conselho dos 500. A gente não vai chegar. Está na metade. Como é que faz? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 42 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Temos os recados da Alzira sobre fundamentos da conscienciometria e o Alexandre sobre o ECP3. Olá, pessoal. Gostaria de fazer 2 convites. O primeiro convite é para quem mora em Foz do Iguaçu, para o curso Fundamentos da Autoconscienciometria, que vai se iniciar no dia 7/3 agora de março, às quintas-feiras à tarde, das 15 às 17h30. E a inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. E o outro convite é o curso online, o Conscienciograma Sem Drama, com o objetivo de responder às 2.000 perguntas do Conscienciograma. Este curso é realizado todos os domingos à noite, das 19 às 21 horas. As inscrições também podem ser feitas na recepção do CAEC. E o próximo curso será no dia 3/3 de 2013. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o próximo ECP3, que será realizado aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Hotel Rafaim Palace. O valor do curso é R$1.000, pode ser parcelado em até 10 vezes, certo? E as inscrições podem ser feitas por cheque ou cartão. Os interessados podem enviar um e-mail para ecp3@asinvexes.org. É interessante a gente ressaltar que o ECP3 é uma grande oportunidade de convidar família, amigos, para vivenciar os campos energéticos favoráveis às renovações e superações pessoais. Haja visto que o ECP3 é um curso sem pré-requisitos. E também é uma grande oportunidade de ajudarmos com a nossa assinatura energética e pensênica na materialização do primeiro campus de invexologia do planeta. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Experimento Historiográfico. A especialidade é a pesquisologia, de autoria da professora Laura Sanches. Obrigado pela sua presença e até amanhã.